nosso boa noite a todos que estão conosco para mais uma exposição doutrinária do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Balneário Camboriú. Sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço fraterno, se sintam muito acolhidos nessa noite. E nós, antes de começarmos a exposição doutrinária, a gente só lembrando alguns recados importantes que a gente tem costumado dar, né, sobre as atividades da nossa casa. Nós continuamos com as atividades presenciais suspensas, então as palestras e outras atividades que eu vou citar aqui, elas estão sendo feitas à distância através de rede social, através das ferramentas da internet. E sobre as palestras, elas estão acontecendo nas segundas-feiras, às 14 horas, nas quintas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 18. Então, se sintam desde já convidados, né, para participar das exposições doutrinárias nesses dias e horários. O acesso ele pode ser feito através das nossas redes sociais, onde estão os links, para então a visualização pelo YouTube e também através do site do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Balneário Camboriú. Uma outra mensagem importante que a gente gostaria de dar é para aqueles nossos irmãos que gostariam de receber um atendimento fraterno, né? Ter uma conversa acolhedora com 2 trabalhadores da nossa casa, para um conforto, para algum esclarecimento à luz da doutrina espírita, alguma inquietação que esteja acontecendo no momento e que gostaria de ter, então, esse atendimento, esse acolhimento, né? Esse encontro, ele está acontecendo virtualmente através do WhatsApp. O acesso pode ser coletado nas redes sociais do nosso Centro Espírita, onde haverá, então, um número do WhatsApp. Através desse número, então, será agendado o dia e o horário para, então, essa conversa com 2 trabalhadores da nossa casa, tá bom? Então, para o atendimento fraterno. Falar também sobre o estudo que continua ocorrendo, mesmo nesse período de recesso, de férias, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Este estudo, ele se mantém acontecendo em todas as terças-feiras, das 13h30 às 15 horas, e o acesso também pode ser feito através do site e da rede social da casa, né? O estudo está acontecendo através do Skype, e quem tiver o interesse, então, pode procurar esses canais para mais informação ou para fazer também a sua inscrição e entrar na turma das terças-feiras. Nós gostaríamos agora de apresentar o nosso expositor doutrinário desta noite, que é o Eduardo Torto Meneghelli. O Eduardo é trabalhador da nossa casa, e ele vai trazer para nós o tema Perdão das Ofensas. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 14 e 15. Então, continuando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou colocar o Eduardo na tela conosco, para nós, então, iniciarmos a leitura de uma mensagem e a nossa prece. Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, muito bem-vindo para mais uma exposição doutrinária nessas nossas quintas-feiras, né? Eu vou fazer a leitura de uma mensagem, de um trecho, que está no preâmbulo do capítulo 28 no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala da coletânea de preces espíritas. É um trecho curto, mas muito importante, que diz o seguinte para nós. Os espíritos sempre disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Então, com essa mensagem, eu convido a todos para a nossa prece, de abertura dos trabalhos dessa noite, levando o pensamento, acalmando a respiração e refletindo nas palavras dessa leitura
para que os nossos pensamentos sejam bons. Que as palavras que dizemos a nós mesmos sejam palavras do bem e palavras do amor. E que Jesus sempre esteja presente em cada palavra, em cada sentimento que sentimos, antes mesmo de expressá-los. Contamos com a espiritualidade, com as vibrações, as energias emanadas do mais alto, para que nos acompanhem e nos iluminem nesta exposição doutrinária, iluminem o nosso expositor, estejamos atentos, confortáveis, serenos, para receber esses ensinamentos. Agradecidos por mais essa oportunidade, que assim seja. Eduardo, te deixo agora então com a palavra, uma boa exposição doutrinária para nós todos. Obrigado. Nosso cordial boa noite a todos e a todas. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E falar sobre o perdão das ofensas é algo tão nobre, é uma dessas lições mais belas que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E não tem jeito de nenhum de nós dizer que o que está lá não é para mim, não é para você, não é comigo. Tudo o que está lá é para todos nós. É raro, é muito raro lermos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e não nos encontrarmos lá, entre as linhas, entre as mensagens. Ou ainda, pensamos e às vezes até comentamos com outras pessoas dizendo: fulano, fulana, você não faz ideia do que aconteceu comigo hoje. Quando eu abri o Evangelho, eu li um texto que parece que foi escrito para mim. Serviu igual uma luva. Parece que foi feito especialmente para mim e para aquele dia. Entretanto, quase sempre agimos mais ou menos assim. Eufóricos, entusiasmados, que os espíritos do bem, amigos, estão sempre junto conosco, estão ali trabalhando para o nosso bem, nos protegendo, nos intuindo, fazendo com que a gente leia a referida mensagem, ler e se apropriar do que mais necessitamos naquele momento. E, no entanto, na maioria das vezes, lemos o capítulo e só damos destaque à ajuda espiritual que estava ali, nos apoiando, nos inspirando, abrindo a página para nós lermos tal assunto. E não damos a devida importância ao texto lido. Agradecemos euforicamente a espiritualidade pela inspiração, pela intuição, pela tal leitura. E com certeza, o texto que lemos foi nos mostrado pela espiritualidade, sim. E com certeza também essa leitura é ou foi o aprendizado que mais necessitávamos naquela hora, naquele momento. Contudo, lemos o texto do Evangelho e não nos damos conta da sua profundidade, da sua essência e do aprendizado que ali está. E deixamos falar mais alto em nós a influência da espiritualidade do bem do que propriamente a mensagem lida. Ou seja, nós não nos apropriamos dos ensinamentos em si e damos mais importância à influenciação do que ao aprendizado. Esse destaque que faço neste momento tem o propósito de mostrar nossa negligência, de quanto nosso ego ainda fala mais alto do que o aprendizado. Damos mais importância para quem possa estar nos intuindo do que propriamente o que está escrito no Evangelho para nós aprendermos. Ainda existe em nós certo distanciamento entre a leitura e a apropriação dela como ensinamento para a nossa prática. Mas ressalto neste momento que todos os textos do Evangelho segundo o Espiritismo são de suma importância para o nosso processo de aprendizado e evolução.
Mas não podemos negar que o perdão das ofensas é o menor caminho a ser percorrido na nossa jornada terrestre, para alcançarmos a perfeição que tanto buscamos. Existem algumas ligações do Evangelho segundo o Espiritismo, se não forem todas, que se encaixam perfeitamente com aquilo que necessitamos, ou com aquilo que falta para nós como ensinamento. Mas o perdão das ofensas, se encaixa perfeitamente para todos nós. Como dizemos euforicamente, às vezes, depois de compreender um pouco, mas por que não consigo perdoar? Outros textos a gente lê, percebe a sua grandeza, a sua profundidade, mas não dizem tanto quanto esse, o perdão das ofensas, que atinge a todos nós. Será que atinge mesmo? Ou será que todos nós não precisamos mais exercitar o perdão, praticar o perdão das ofensas? Não temos mais dificuldade em perdoar? Será que todos nós já superamos essa necessidade? Já tentamos colocar em prática a primeira pergunta do item 14 do perdão das ofensas, desse capítulo 10 do Evangelho, que nos diz assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? E eu vou lhes fazer um outro questionamento diante deste, mais direto a você e a mim. Quem já parou para meditar e pensar que você ou eu também temos que ser perdoado por alguém? Que você e eu possamos estar com falhas perante alguém? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, Simeão Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes eu deverei perdoar o meu ofensor? E Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoarás ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna a criatura humana invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Pois não está Ele, Deus e Jesus, a te perdoar frequentemente, ou melhor, a nos perdoar frequentemente? Já paramos algum dia para pensar quantas vezes que damos o nosso perdão para corrigir falhas do passado, de outras vidas? Retornando à resposta de Jesus a Pedro, Jesus não deu essa resposta só a Pedro, não. Se ela está nos livros bíblicos, nos livros sagrados, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi dito para todos os terráqueos, pois o que ainda nos falta é aprender e nos apropriarmos que somos capazes, sim, de perdoar cada ofensa tantas vezes quanto ela nos for feita. E somos capazes também de, quando aprendemos a perdoar, de ensinar aos nossos irmãos esse esquecimento de qualquer intolerância sofrida. Perdoaremos, usaremos de indulgência, seremos caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Quando isso for feito com amor, resignação, honestidade verdadeira, o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará com que vos assenteis ao seu lado direito. É isso que Jesus queria que Pedro fizesse. É isso que Jesus deseja de nós, que aprendamos a perdoar com esquecimento. E Simeão,
em Bordeaux, 1862, continua nos dizendo no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo ainda 14, no item 14, ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo de parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob suas vistas e persegue o amor, essa tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos, como precisai que eles os perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo tendes para serdes mais indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. O amigo espírito Simeão deixa mais um recado aos espíritas, dizendo: espíritas, jamais vos esqueceis de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um ato em vão. Pois vós, que dizeis ser espíritas, sede-os, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podes fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos seus próprios pensamentos, os quais todos Deus conhecem, cuidai. Cuidai, portanto, de romper todo sentimento de rancor. Deus sabe o que mora dentro do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Porque o perdão é bom para quem concede e não só para quem recebe. Perdão. Emmanuel ainda vem nos ilustrar na questão 340 do livro Consolador, quando nos pergunta: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito já evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, sim, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e da vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. E mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4, fugindo um pouco do nosso estudo, Kardec nos diz: o ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe podem ser desferidos. Uma é sempre ansiosa, de sombria sutilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando e se perguntando nesse instante: por que se fala tanto ainda em perdão, Eduardo? Então eu vos pergunto: será que nós não temos mais necessidade do perdão? De perdoar? Sobre como perdoar? Perdoar com o esquecimento das ofensas? Ou será que nenhum de nós precisa todos os dias ser perdoado por alguém, por algo que fizemos? Será que nós já superamos essa necessidade do perdão? E será que nós já somos capazes de perdoar os nossos erros? Porque, gente, é muito difícil para o nosso orgulho descobrirmos e aceitarmos e acreditarmos que nós temos erros. Eduardo, mas se é tão difícil nós nos perdoarmos, como iremos perdoar os outros, então, se é mais difícil ainda? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, no seu item 15,
Kardec nos ajuda a entender um pouco mais, nos dizendo através de Paulo, apóstolo, lá em 1861, quando ele diz assim: perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessitamos ser mais indulgentes? E continua lá, então. Quem sabe? Aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceremos que fostes ou que fomos o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Amigos da seara espírita, as aflições, bem como o perdão, estão ligados ao nosso livre-arbítrio, como consequentemente estão conectados ao nosso passado. Por isso que às vezes nos parece tão difícil sofrer e ter que perdoar. Mas não podemos esquecer que outrora, em outras vidas, podemos ter deixado escapar algumas palavras injuriosas, ou não procedemos com a moderação necessária. E sem dúvida, eu sei, até compreendo e entendo que existem pessoas que passam por nós que parecem só ter o propósito de nos desequilibrar. Para sermos mais honestos conosco mesmo, tem pessoas que parecem, em nosso meio, nossa vida, aquelas pessoas que acabamos denominando de intoleráveis, insuportáveis, aquelas que parece que estão ali só para fazer de tudo para nos desequilibrar. Caros amigos da Seara Espírita, tudo parece ser bem mais difícil quando esquecemos o relaxamento moral, dos conhecimentos, aprendizados e esclarecimentos que os Espíritos Celestiais nos trazem através das vastas literaturas psicografadas por médiuns dedicados, proporcionado pela espiritualidade divina, chegando até nós por essa doutrina maravilhosa, o Espiritismo, e pela oportunidade da reencarnação. Sendo assim, como esquecer dessa oportunidade bendita da reencarnação, da lei de causa e efeito, da ação e reação? Entretanto, quando nós nos permitimos usufruir de nossos conhecimentos, de nossa moral, de nossa intelectualidade voltada para o bem, para a solidariedade, para a fraternidade, caridade, todas as alfinetadas que receberemos ou recebemos se rompem bem mais fáceis, em razão de já sermos mais indulgentes, mais pacientes e tolerantes. Assim, não nos tornaremos merecedores de palavras chulas, da discórdia ou de qualquer outra desavença. Mas vamos fazer agora um faz de conta, só para descontrair um pouco. Admitamos, então, que em dada circunstância que fomos realmente ofendidos mesmos. Contudo, perante todo esse cabedal de conhecimento que fomos adquirindo ao longo de nosso processo evolutivo e pacientes que estamos tentando ser, sabemos perdoar e interpretar essas ofensas que sofremos? Por quê? Já somos capazes de entender que já estivemos do outro lado como ofensor? Igualmente, poderíamos ter impedido um ato, uma ação qualquer, e se não o fizemos, somos culpados. Atentamente observando essas palavras, esses aprendizados, praticando-os com o coração aberto e humilde, agindo assim, só crescemos como pessoas, como espíritos do bem, agindo no bem, para o bem. Então, como a espiritualidade vem nos falando por vários anos, nosso passado veio para o nosso presente. E o nosso presente vai para o nosso futuro. Tudo, meus irmãos, tudo mesmo que fizemos de bom ou ruim, volta para nós. Então, fica aqui uma sugestão, para sempre agirmos no bem. Retornando ao texto do perdão das ofensas, eu faço uma outra pergunta a vocês. O que significa realmente perdoar?
O que significa para você perdoar? O apóstolo Paulo, em mensagem inserida nesse texto do Evangelho, afirma que perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que eras. Perdoar, perdoai. Perdoai, pois, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe também. Compreendendo a verdade dessa afirmação, porém, deparamos com a dificuldade em aplicar o perdão, porque ao nos sentirmos vítimas, vitimados, embasamos todo o ocorrido em razões que a própria razão não conhece. Nosso conceito de perdão tem influência decisiva nessa dificuldade. Esse conceito tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem, é que vivemos achando que perdoar é aceitar agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, ficando assim como se nada tivesse acontecendo. Perdoar? Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo ocorre bem quando percebemos o contrário à nossa volta. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Perdoar é compreender amplamente o outro, seus limites, suas razões, sem abdicarmos dos nossos direitos. E por que não? Dos nossos limites também. Perdoar é postura íntima. É um modo de viver com sabedoria. Essa consciência que nos remete à busca para a nossa evolução. Normalmente, confundimos o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, das emoções, dos anseios, reprimindo mágoas, usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia alterar toda uma existência. Para perdoar, é preciso saber ponderar. É preciso saber considerar toda opinião ou juízo emitido por nós, assim como nossas tendências ou pensamentos julgadores. E por falar em pensamentos, eles estão atrelados às experiências das outras vidas. Também são resultados de uma série de conhecimentos que adquirimos desde a infância. Mas é através da bagagem que trazemos de outras vidas, como, por exemplo, censuras, observações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influenciações do meio. Essas experimentações de outras vidas formaram em nós um tipo de reservatório moral, uma coleção de regras e preceitos a serem rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes boas e más. Usamos desse reservatório moral para julgar as pessoas, desconsiderando um aspecto muito importante. Julgar uma ação é diferente de julgar uma pessoa. Como estabelecer essa diferença, então? Meus amigos, utilizando o Evangelho. Mas não como uma inspiração, uma intuição dos Espíritos, não. Mas como uma forma ou como uma das maiores fontes de ensinamentos para a nossa evolução. Seguindo os exemplos deixados por Jesus, como este. Faça ao outro o que queres que seja feito a ti. O importante aqui é nos darmos a chance de perceber como o outro é, ou o que ele está passando, sentindo, sofrendo. E isso, gente, só vai acontecer quando nós nos colocarmos no lugar do outro, sentindo o que o outro sente, passando o que o outro está passando.
em vez de só pensar e ficar comentando a respeito. Faça alguma coisa por você e pelo próximo. Essa é uma das ferramentas básicas para se chegar ao perdão real. Se tentarmos de uma outra maneira, perdoando sem a presença do coração, sem o esquecimento necessário, não conseguiremos. Mas como fazer então, Eduardo? Alguém pode estar me questionando nesse momento. E eu vos digo, usando a ferramenta básica, que é a prece. Só a prece é o método eficaz. Só a prece vai restaurar os sentimentos de paz e serenidade. Só a prece que vai lhe desligar-lhe. Só a prece não o tornará insensível. Só a prece não vai deixar você se alimentar das emoções alheias. Assim você vai se permitindo energizar-se de fluidos envolventes, libertando-se dos conflitos íntimos, tornando mais nítido a chance de enxergar o outro ou a própria vida com uma visão mais ampla, conseguindo compreender a si mesmo e aos outros. Meus caros amigos da Seara Espírita, a ausência da mágoa e do esquecimento das ofensas é o que estabelece a diferença entre o perdão dos lábios e o perdão do coração. E não podemos mais esquecer que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Nossa meta terráquea é aprender a não nos sentirmos ofendidos e aprender a perdoar. Essa é uma das etapas mais importantes dessa nossa jornada nesse processo evolutivo que tanto buscamos. O perdão das ofensas. Um beijo no coração de todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Eduardo, obrigada pelas palavras, pela exposição. O convite sempre fica, né, para a gente poder te ouvir de novo, né? É sempre bom. A nossa reflexão sempre traz aí uma mensagem que ela fica batendo ainda, né? No pensamento e no coração. Então, muito obrigada. Eu vou convidar todos agora para iniciarmos a nossa prece de encerramento dessa noite, sentindo essas energias depois dessas palavras, dessa exposição, percebendo esse amor que nos envolve e percebendo o amor que vem de dentro de nós. E possamos sentir também as vibrações, o abraço de Jesus, dos nossos queridos irmãos do plano espiritual, que tanto cuidam de nós também. E que com todas essas forças possamos emanar o nosso amor, as nossas boas vibrações e os nossos bons pensamentos a todos aqueles que precisam, nesse instante, sentir toda essa energia. São momentos difíceis, estamos todos passando, e precisamos unir as vibrações, as preces e emanar para o nosso planeta. Rogamos a Deus que nos ampare e continue emanando esse amor sobre nós. A Jesus que continue caminhando conosco, nos ensinando com amor e paciência. E assim,
rogamos por uma noite de descanso e de renovação. Pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária desta noite. Que assim seja. Muito obrigada, Eduardo, obrigada de novo. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite. E fica o convite para acompanhar a exposição doutrinária deste próximo sábado, às 18 horas, né? Reforçando aí o convite para todos que estão conosco aqui. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite.